Fala, galerinha esperta do sexto ano, tudo bem com vocês? Comigo tá beleza, espero que com você também, tá? Antes de iniciarmos, vamos àqueles recados espertos de sempre, tá? Quais são esses recados? Lembra de acessar o Classroom e responder as atividades de hoje. E também lembre de responder aquelas atividades que o seu professor, a sua professora posta também, sejam avaliativas ou não. E para o pessoal que não tem acesso ao Classroom ou à internet e nos acompanha pela TV exclusivamente, lembrem de retirar aquelas atividades impressas na data programada no seu colégio, ok? Tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre o gênero infográfico. Acompanhe comigo os objetivos da nossa aula, tá? Então nós vamos fazer a leitura do infográfico, certo? Nós vamos fazer a identificação do tema do nosso texto, vamos identificar a finalidade do texto, vamos localizar informações explícitas, que são aquelas que estão ali muito visíveis, né, muito fáceis de compreender, e vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Então vamos ter gráficos, números, porcentagens, e por fim, nós vamos perceber a finalidade dos infográficos, né? A finalidade do nosso texto em si. E os conteúdos que nós vamos trabalhar em si é o gênero infográfico e a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Porque o gráfico ele é composto por essas duas linguagens, né? Tem a parte escrita e tem a parte visual, beleza? Então, eu gostaria de convidá-lo a fazermos a leitura de um infográfico. Então, aqui nós temos uma imagem sugestiva, né, de gráficos, de modelos gráficos, né? Então, tem aqueles gráficos variados, tem o gráfico pizza, né? Tem esses gráficos redondos, né, com várias cores, vários espaços, né? Claro, tem uma legenda, geralmente, às vezes, para indicar algumas circunstâncias. Tem a parte escrita, que é só uma imagem ilustrativa, só para você perceber como é organizado um infográfico. Então, sobre um infográfico, tá? Quero que você perceba aqui comigo. O infográfico que nós vamos ler, ele foi desenvolvido a partir de uma pesquisa. Que pesquisa foi essa? Foi realizada entre moradores de 350 cidades, né? De quais estados? Dos estados de São Paulo, Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Então, observe aqui comigo o que esse gráfico apontou, tá? Vamos ver quais as informações que estão mostradas, tá? Que estão aqui presentes. Então, vamos à leitura desse infográfico. Comportamento em relação ao uso da água. Então, novamente, esse tema de bastante importância social, bastante relevância, né? No momento que nós estamos aí em muitas cidades paranaenses com uma crise muito grande de abastecimento. Enfim, estamos enfrentando em algumas cidades até um racionamento, né? A suspensão por um tempo do fornecimento de água. Então, preste bastante atenção. Então, em relação ao gráfico aqui apontado, nós temos as seguintes informações. O comportamento em relação ao uso da água. Quem mudou o comportamento desde o início da crise, né, relativa à água? Então, qual foi a porcentagem que respondeu que mudou? 88% respondeu que mudou. Então, a maioria respondeu que mudou o seu comportamento. E 12% dos entrevistados respondeu que não, que continuou agindo da mesma forma, certo? E uma outra perguntinha em relação a esse mesmo gráfico dizia assim: poderia usar menos água do que usa hoje? Alguns, em relação a essa pergunta, a maioria, claro, respondeu que sim, que poderia usar menos água. E uma pequena parte, 23%, respondeu que não, certo? Então, observe ali, qual a porcentagem de pessoas que mudaram esse comportamento desde o início da crise hídrica, né? Então, a maioria mudou. Então, 88% é um dado explícito, né? Basta fazer a leitura, essa informação está presente ali no nosso gráfico. Tranquilo? Então, sempre observe o gráfico detalhadamente, olhe a imagem, olhe a coloração, né? Nós temos tonalidades diferentes para expressar informações variadas, tá? Sobre o sim e não, ou sobre vários outros aspectos presentes, tudo bem? Então, vamos aqui, seguindo aqui com os nossos conteúdos, nós temos aqui uma primeira atividade para você,
certo? Então vamos observar esse gráfico. É a favor do racionamento. Então olha lá, 77% responderam que sim, que são favoráveis, tá? E 23% responderam que não são favoráveis ao racionamento. A perguntinha que eu quero fazer para você é a seguinte: qual o significado da palavra racionamento utilizada no contexto desse quadro do infográfico? Pense um pouquinho e já voltamos. Legal, pessoal, voltamos, tudo bem? Vamos lá, vamos ver o que vocês responderam aí, tá? Então, verifique comigo, racionamento. O que significa racionamento nesse contexto que foi utilizado no nosso infográfico? Então, uma possível, colocação que você poderia responder aqui é que significa distribuir controladamente entre os consumidores uma quantidade justa de água, para que não falte a ninguém. E o fornecimento ele pode ser suspenso em alguns momentos ou limitado. Então, existe um limite de água que pode ser consumido ali por aquelas pessoas. Isso pode acontecer em uma cidade, pode acontecer num condomínio, enfim, dentro de uma empresa. Então, essa limitação, esse controle para que não falte a água e que ela seja bem utilizada por todos. Bacana? Então, agora eu quero que você observe um novo gráfico aqui comigo, tá? Preste atenção nas informações presentes, quais foram as respostas, a partir das perguntas realizadas. Bacana? Então, olha aqui a pergunta. Foi perguntado o seguinte: como que os pesquisados, aqueles entrevistados, responderam em relação à mudança do comportamento, tá? Como que eles mudaram o comportamento deles? Então, 83% dos entrevistados respondeu que o comportamento foi mudado em relação ao tempo menor de banho, Então, eles reduziram, 83% reduziu o seu tempo de banho. Tranquilo? Em relação ao fechamento da torneira ao escovar os dentes ou lavar a louça. Então, 74% dos entrevistados respondeu que realiza essa ação de reduzir, fechando a torneira no momento que lava a louça ou ainda escova seus dentes.
Em relação a lavar menos vezes a roupa, né, com menos frequência, ali aproveitar melhor, né, a lavagem da roupa, então 62% respondeu, né, que pratica essa ação. Enquanto a deixar de lavar a calçada, nós temos o seguinte dado: 57% dos entrevistados responderam que realizam essa ação. Então, reparem aqui as tonalidades, tá bom? Então, nós temos uma tonalidade mais escura aqui para o azul, temos um segundo tom de azul, um tom mais clarinho, e nós chegamos aqui um tom cinza, tá? Então, uma variação de cores, cada uma representa uma situação, uma informação dentro do nosso infográfico, beleza? Tranquilo? Até aqui? Agora, um novo gráfico, então preste atenção aqui, né? Os entrevistados deveriam responder quem eles consideram que são os responsáveis por essa crise hídrica, certo? Então, acompanha comigo aqui. Segundo os entrevistados, 78% dos entrevistados disse que a população é a maior culpada, certo? Também as companhias de abastecimento, 62% responderam que as companhias de abastecimento de água são as maiores culpadas, e também em relação à natureza, o dado foi o seguinte: 26% respondeu que a natureza teria muita culpa em relação a isso. Agora, num grau menor de culpa, tá? Um tom aqui azul mais clarinho, né? Pouca culpa, né? Cerca de 18% dos entrevistados respondeu que a população tem pouca culpa, enquanto em relação às companhias de abastecimento, 33% consideraram. E a natureza, 31% consideraram pouca culpa da natureza, certo? E ali no tom mais cinza, né, nenhuma culpa. Então a relação, você acha que em relação ao grau de culpa, tá? 4% acha que a população não tem nenhuma culpa em relação a essa crise. A companhia de abastecimento, 5% dos entrevistados considerou que ela não tem nenhuma culpa. E em relação à natureza, nenhuma culpa, 43% dos entrevistados fizeram essa consideração. Então, sempre preste atenção, né? Qual é a fatia maior daquele gráfico, qual é a tonalidade, né? Aqui nós temos um exemplo que é utilizado bastante, a legenda. A maioria dos infográficos ou traz uma legenda, ou traz uma palavrinha, uma informação dentro do próprio gráfico, para que fique mais claro aquela informação, tá? Para que você perceba certo e correto qual é o dado que está sendo passado ali, colocado. Bacana? Então, em relação a mais um gráfico aqui, sobre as previsões para os próximos meses, né? O que o entrevistado respondeu, certo? Nos próximos 12 meses, acompanhe aqui comigo, cerca de 33% acreditam que a situação vai melhorar nos próximos 12 meses, certo? Então, esse item está em verdinho. Aqui em amarelo, 20% acredita que vai ficar igual, não vai mudar muito a situação, né? Vai continuar essa questão ainda de termos que economizar bastante. E 47% acha que vai piorar nos próximos 12 meses. Então, veja qual é a previsão aqui, é mais pessimista, né, em relação a esse gráfico aqui sobre a situação da água. Num segundo gráfico, nós temos em relação aos próximos 6 meses. O preço da água, né, a pergunta, em relação ao preço da água, 2% acreditam que vai diminuir o preço. Então, é uma fatia bem pequena, quase que não aparece ali para você, está em verde. Em amarelo, 14% acha que o preço vai ficar igual, né, pelo menos pelos próximos 6 meses. E 84% dos entrevistados acredita que vai aumentar. Né? Não sei por que eles acreditam que vai aumentar, né? Acredito que pelas informações aí que eles têm adquirido em relação às notícias, enfim, né? Então, nós temos que pensar também que nós não tiramos informações de um único texto, nós tiramos informações de textos variados, né? Nós temos muitas leituras que fazemos no nosso cotidiano e isso possibilita que nós consigamos interpretar melhor as informações. Bacana? Então, aqui eu tenho uma nova atividade para você, atividade 2, tá? Então, vou convidar você para responder essa atividade. Vamos primeiro fazer a leitura aqui comigo. Qual é o tema central,
tá? Em torno do qual se organizam as informações do infográfico. Então, vou deixar um tempinho e você vai responder aí. Legal, pessoal, voltamos, vamos verificar aqui então qual é o tema central aqui comigo. Então, o tema central desse infográfico aqui utilizado é a crise da água, tá bom? Então, é o tema central desse infográfico que nós acabamos de analisar. Então, deu para perceber, né, em relação a esses aspectos todos abordados. Bacana? Agora eu quero que você perceba aqui comigo algumas informações a respeito do gênero textual infográfico. Infográfico, apesar de ele não ser organizado em forma de parágrafos, ele também é considerado um gênero textual. Então ele está presente, geralmente ele está presente acompanhando outros gêneros, uma reportagem, por exemplo, certo? Então acompanhe aqui comigo algumas definições sobre o gênero infográfico. Então o infográfico, ele é considerado um gênero textual, pois nele existem propósitos comunicativos, tá? Ele pode ser constituído por textos, por quadros, por legendas, por mapas, números, ícones, ilustrações, fotografias diversas, né? Fundos e tabelas, certo? O gênero infográfico, ele representa uma mistura, tá? De forma bastante dinâmica, do texto verbal com o texto não verbal. O que é texto verbal? Texto verbal é quando eu tenho alguma escrita, e o texto não verbal, quando eu tenho algum símbolo, alguma imagem, colocando uma informação para mim. Tranquilo? Continuando aqui ainda a respeito dos infográficos, eu quero que você observe o seguinte: os infográficos, eles podem circular em que locais? Em revistas eu vou encontrar infográficos, eu vou encontrar em jornais, né, que publicaram uma notícia ou uma reportagem, como eu já comentei anteriormente, para divulgar algum conhecimento, certo? Esse conhecimento, geralmente, ele pode ser científico, né, pode circular citações em que alguém deseja explicar algum fato, e também processos de forma mais dinâmica,
atraente e rápida, como, por exemplo, numa sala de aula. Então, é uma forma bacana de o professor, por exemplo, trazer informações para os seus alunos e ser fácil de visualizar, ser fácil de perceber aquelas informações, todas aquelas características presentes. Bacana? Por ser um texto fácil de obter informações. Tá? Agora eu trago para você uma terceira atividade. Tá? Então, convido você a fazer aqui comigo. Tá? Então, vamos fazer a leitura do que está sendo colocado aqui para você. Para qual público leitor esse texto verbal e visual é destinado? Então, pense um pouquinho e já voltamos. Beleza, pessoal? Voltamos. Vamos ver aqui, então, qual é o público do nosso gênero. Então, veja aqui comigo. Destina-se a toda a sociedade brasileira. Principalmente quem? Estudantes, leitores de jornais e de revistas, sejam eles impressos ou online, né? Eles são voltados à divulgação científica, de um modo geral. Tranquilo? Sobre a finalidade, então observe aqui comigo a finalidade do gênero textual infográfico. O que é finalidade? Quais são os objetivos? Para que serve? Para que ele é destinado, né, dentro da nossa sociedade, de modo geral. Então observe aqui. Ó. A finalidade dos infográficos é fornecer uma informação de maneira dinâmica, clara e didática, pois ali há textos escritos, curtos, né? E também imagens. Então, isso facilita. Esses textos são curtos e a imagem também ajuda a relacionar. Como que acontece aquela leitura inicial na nossa fase de alfabetização? A gente lê aquelas histórias que vêm com imagem, não é? Isso ajuda bastante a nós fazermos
uma relação maior sobre o contexto da história. Com os infográficos também acontece algo bem parecido. Tranquilo? E agora uma quarta atividade, tá bom? Então eu quero convidar você a vir aqui comigo, né, responder essa atividade. Preste bastante atenção no que está sendo perguntado. Bacana? Qual então, né, nós acabamos de falar sobre isso, se você prestou atenção você vai ter facilidade. Qual é a finalidade de produção deste infográfico? Então pense um pouquinho e já voltamos. Bacana, pessoal, estamos de volta. Vamos conferir então qual é a finalidade dos infográficos. Veja aqui. Então, os infográficos, eles pretendem mostrar de forma didática e dinâmica as informações que estão nele divulgadas. Então, perceba isso. Há um dinamismo, há muita facilidade em entender aqueles números, aquelas informações. É diferente de fazer a leitura de um texto longo com as mesmas informações, por exemplo. Tranquilo? Agora eu quero que você se atente aos suportes de publicação, né? Suportes é onde eles aparecem. Então, olha só onde a gente vai encontrar. A gente já falou um pouquinho disso hoje, tá? Podemos encontrá-los em jornais, revistas, sites, TV, blogs, encartes de pesquisa e também nós podemos encontrar em materiais didáticos, por exemplo, o nosso livro didático. Então, às vezes vai aparecer isso em todas as disciplinas, em ciências, geografia, história, língua portuguesa, matemática, principalmente até em matemática. Tranquilo? E a linguagem, pessoal, como acontece essa programação, como que ela é constituída em relação ao gênero infográfico? Então, veja aqui comigo. Ela apresenta uma combinação
entre quais elementos? Os elementos verbais, escritos, né, e os não verbais. E esses elementos contribuem para o conhecimento dessas informações apresentadas, como eu já citei anteriormente, daquela história infantil que apresenta o texto verbal com a imagem, certo? Isso colabora e contribui muito com a construção dos sentidos. Bacana? E agora, para a atividade 5, eu vou convidar você para fazer a leitura comigo deste infográfico aqui presente, tá? Então, e depois, na sequência, nós faremos a leitura do exercício. Então, aqui está sendo perguntado em relação aos responsáveis pela crise. Nós já fizemos a leitura desse infográfico em algum momento aqui da nossa aula. Então, reparem lá. Sobre os responsáveis, preste atenção nas informações e a pergunta é a seguinte. Quem, segundo as respostas dos entrevistados, apresenta o maior percentual de responsabilidade pela crise hídrica? Pense um pouquinho e já voltamos. Legal, pessoal? Então, vamos conferir aqui comigo? Então, quem eram os responsáveis, né? Segundo os nossos entrevistados, o maior responsável apontado. Então, eles responderam que a população é considerada a maior responsável por essa crise hídrica, possivelmente por conta do descontrole, né, no uso dessa água. Então, muitas pessoas acabam desperdiçando esse bem tão precioso. E agora eu quero convidar você a responder comigo a atividade número 6, certo? Também temos a leitura de um infográfico já apresentado na aula. Acompanhe comigo. Sobre as previsões para os próximos meses, tá? Quantos por cento dos entrevistados acredita que terá um aumento do preço da água nos próximos 6 meses? Então, analise os itens e responda. Já voltamos.
Legal, galera, vamos lá. Então, quantos por cento dos entrevistados acredita que terá um aumento nos próximos 6 meses no preço da água? 84, aqui ó, apontado no nosso gráfico, 84%, né, de cada 100, 84 pessoas responderam que o preço sofrerá um aumento, né, nos próximos 6 meses, segundo a opinião dos entrevistados, obviamente, certo? E sobre a atividade número 7. Então, eu quero convidar você agora a observar, a prestar atenção no nosso enunciado da atividade número 7. Então, acompanhe aqui comigo. Então, além dos textos curtos, legendas, utilizados no infográfico, que outros elementos facilitam na compreensão? Então, você vai me dizer e daqui a pouquinho nós já voltamos. Tranquilo, pessoal, vamos lá. Então, que elementos, então, além, né, desses textos curtos, facilitam a nossa compreensão em relação aos infográficos? Então, observe aqui. O uso de diferentes tonalidades de cores, por exemplo, tá? As legendas como um todo, o uso de gráficos e porcentagens para representar esse comportamento e também os responsáveis por essa crise. Então, isso em relação a esse gráfico, mas de modo geral, algumas características elas fazem parte da maioria dos infográficos. Tranquilo? Beleza? Entenderam? Então, agora eu quero que você responda comigo um quiz, tá? Um quiz bem tranquilo aqui. O gênero infográfico, ele pertence a qual ou a quais esferas de circulação? O que era a esfera de circulação, professor? Onde nós podemos encontrá-los dentro da nossa sociedade, certo? Em que
momentos, meios de comunicações, nós encontramos. Então, verifica aqui comigo as opções. Então, nós temos aqui a esfera cotidiana, tá? Escolar, jornalística ou midiática, e também nós temos a esfera política. O que será? Né? Será que infográfico pertence à esfera cotidiana? Pode até ser, né? Talvez sim, nós encontramos bastante no nosso cotidiano. Na escola, como eu já disse, nós podemos encontrá-la em livro didático, bastante infográfico. Na esfera jornalística e midiática, nós encontramos bastante. E na política pode ter algum documento, alguma citação em que o infográfico aparece. Mas de forma geral, né, de forma mais ampla, nós vamos encontrar na esfera jornalística e midiática, porque vai aparecer bastante nos meios da mídia, do jornalismo, que são reportagens, né, para jornais, TVs, revistas, né, que utilizam bastante esse material dos infográficos. Beleza? Tranquilo? E agora um resuminho, né, da nossa aula que nós visualizamos até esse momento sobre o conteúdo infográfico, sobre o gênero textual abordado. Então, nós fizemos a leitura, né, deste infográfico, nós identificamos o tema presente, nós localizamos informações explícitas, que são aquelas que nós encontramos com maior facilidade, né? Interpretamos texto com auxílio de material gráfico diverso, né? Nós tivemos vários gráficos, tonalidades diferentes, né? Das cores também diferentes. Nós tivemos também essa identificação da finalidade. Então, para que servem esses infográficos, né? Eles servem para facilitar a leitura, a interpretação de dados, informações, estatísticas no nosso dia a dia. E agora, antes de encerrar, eu queria mandar um abraço especial, né, para algumas cidades aí que estão nos acompanhando. Então, gostaria de mandar um abraço, o meu carinho, para você da cidade de Goiôerê, Cianorte e também de Paranavaí, então que nos acompanha. Você aluno, você professor e você familiar que está nos acompanhando aqui no Aula Paraná. Muito obrigado a todos, vocês aqui que participaram, que estiveram comigo até agora e que aprenderam, né, um pouquinho sobre o gênero infográfico. Até a próxima, conto com você.